Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Bom dia a todos. Eu quero vos saudar com a gloriosa paz do Senhor. Aqui que vos fala neste dia abençoado é o pastor Wilton Lopes Dias. E eu quero trazer uma reflexão para você nesta manhã gloriosa, com esse sol magnífico que está nos aquecendo, que se encontra, como é que se diz, em Filipenses capítulo 4, verso 19. Está entendendo? Uma reflexão muito boa para os nossos dias. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Não é? A gente tem falado muito, tem ouvido muitos vídeos de vários pregadores, não é? Mostrando a necessidade em que o crente ele está passando, as dificuldades que está passando. E muitas vezes nós temos encontrado irmãos temerosos, irmãos, como é que se diz, que quer desistir da jornada. Mas eu quero trazer para você, nesta manhã abençoada por Deus, mas antes, vamos falar com o nosso Pai Celestial. Onde você estiver, feche seus olhos, abra o seu coração. Se você está triste, se você está com vontade de desistir das coisas, vontade de desistir do seu trabalho, porque você não vê progresso, porque você não vê retorno, vontade de desistir da faculdade, vontade de desistir de ir à igreja, feche seus olhos. Vamos falar com o Papai do Céu, pedir para que o Espírito Santo nos renove, nos revigore neste dia abençoado. Pai querido, nós te louvamos na beleza de tua santidade. Cremos, ó Deus, que tu és o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que supre todas as nossas necessidades. Pai querido, derrama o teu Espírito em cada pessoa que está aflita, que está com vontade de desistir do seu projeto ou dos seus projetos, vontade de postergar até na fé, Pai querido. Pai, nos enche com a tua graça, com o teu amor, com a tua virtude, Senhor. Por isso eu te oro no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse versículo 19 é um versículo abençoado, onde Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele diz o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, não é? Eu vejo aqui uma coisa que Paulo mostra categoricamente, que este versículo é uma promessa mais poderosa do Novo Testamento. Paulo expressa gratidão a Deus pelas ofertas recebidas e declara: Deus é fiel para suprir as necessidades dos seus filhos. Veja que coisa, achamos muitas vezes que Deus tem nos esquecido, não é? Deus tem nos esquecido, Deus tem nos abandonado. Eu saía da igreja, tinha terminado o culto, e vocês sabem que em todas as igrejas, independente das denominações, quando termina o culto, se formam aqueles grupos ali, muitas vezes para abraçar, para confraternizar. Mas teve um irmão que ele disse: pastor, todas as pregações, a gente vai numa igreja, vai noutra, e a gente vê falar esse grande amor de Deus. Eu quero saber uma coisa: por que Deus morreu por mim e morreu pelo Senhor?
Como é que Deus nos prova esse amor magnífico? Aí eu disse, meu filho, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, Romanos 5, versículo 8, diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se nós formos olhar para mim, no meu interior, o exterior, a gente vai ver que a gente não é merecedor desse amor, não é? Mas aí eu disse, olha, veja que declaração linda, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele cresça, não pereça, mas tenha vida eterna, né? Deu o seu filho unigênito, único, para morrer morte de cruz. A morte de Jesus não foi um acidente, mas um ato de amor planejado pelo Pai Celestial, por Deus. Deus nos amou mesmo quando estávamos afastados dele. Aí eu comecei a mostrar ele. Aí eu comecei a observar esse texto maravilhoso de Filipenses. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Qual é a fonte do nosso suprimento? Primeiro, nós temos a fonte de amor de Deus. O meu Deus é a fonte de suprir todas as nossas necessidades. Paulo fala do Deus pessoal, um Deus vivo, um Deus que conhece a minha e a sua necessidade. E ele tem poder para fazer provisão na minha vida, para fazer provisão na sua vida. Isto mostra como Deus nos ama. Por isso Jesus morreu na cruz pelos pecadores. Aí às vezes a gente diz, puxa vida, você tem dúvida porque você não conhece a Deus, você não vê a Deus, a fonte que Deus é, para que a gente possa depender de si, dele mesmo. A base do suprimento, segundo as suas riquezas. Deus supre, segundo as suas riquezas, que são infinitas, irmão. Eu acho interessante, o profeta Joel diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Então, quando Deus vê a sua necessidade, Deus vê a sua carência, Ele vai derramar graça inaudita na sua vida. Ele vai suprir todas as suas necessidades, não é? Deus, Ele pode fazer além do que pedimos e imaginamos. Diz a palavra de Deus. O que eu acho interessante é que às vezes nós estamos deixando o nível da nossa fé cair. O nível da expectativa no Senhor cair. A gente fica ouvindo pregadores prometendo, diz, puxa vida, eu estou numa igreja, eu oro, eu jejum, eu pago preço, eu faço tudo que a Bíblia diz, e eu não vejo, não é? Mas as pessoas, outras pessoas, eu quero dizer para uma coisa para você. A maior riqueza de Deus para a minha vida, para a sua vida, é a sua graça. Sem graça, sem a graça de Deus, nós não iremos a lugar nenhum. Sem a graça de Deus, nós não iremos atingir a estatura do varão perfeito. Sem a graça de Deus, nós não sentimos a presença inaudita do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Sem a graça de Deus, eu não consigo amar o meu próximo. Sem a graça de Deus, eu não consigo realizar nenhum projeto de vida para a minha vida. Então, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Isso se resume que
A graça de Deus, não é? É a coisa mais importante para o crente. Paulo tinha aquele espinho na cruz, na carne, aquele espinho na carne, e ele pede para que o Senhor tire aquele espinho. E o Senhor responde: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas, nas tuas limitações, na tua pequenez, na tua insignificância. A minha graça te basta. O que enche o crente de fé, de coragem, é a graça inaudita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre-se disso. Lembre-se disso, que quando você orar ao Senhor, Pai, derrama a tua graça, derrama a tua graça. Eu tenho certeza que o Deus suprirá todas as suas e as nossas necessidades, não é? O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Não é por ninguém, não é por Paulo, não é por João, não é por Mateus, por Lucas, não, é por Cristo Jesus. A extensão do suprimento, todas as vossas necessidades. No capítulo 4, versículo 19, todas as vossas necessidades, veja as vossas necessidades, veja, é um conjunto de necessidades, mas muitas vezes, se o Senhor der demais a gente vai esquecer quem é o provedor das nossas vidas. Achamos que nós é que merecemos, mas a palavra de Deus diz que nós somos pecadores, nós não merecemos nada, mas a graça, quer dizer, é um favor imerecido de Deus por nós. Esse favor imerecido de Deus, isso é porque Deus prova o nosso amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, não é? Não é? Deus prova o nosso amor, não é? E a gente vê o seguinte, lá em Efésios capítulo 2, verso 1 a 5, diz: estando nós ainda mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Essa vida que Cristo nos dá, irmão, é uma vida abundante, é uma vida cheia da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma vida lauta, é uma vida para que possamos regozijar, glorificar, porque nós, lembre-se disso, nós fomos criados em imagem e semelhança do Senhor para o louvor, para a glória do seu santo nome, não é? Não é? Deus ama o justo, mas pune aquele que peca. E muitas vezes o pecado não é só, irmão, o pecado que nos afasta desse amor inaudito, nos afasta de a gente receber o suprimento do Espírito Santo para que possamos ser fortes, né? Jesus disse que nos dá vida e vida em abundância, né? Às vezes a gente é punido porque pecamos. Às vezes você acha porque por pecado de murmuração, pecado oculto que você não libera ao Senhor, você vê coisas com seus olhos e não repreende. Você tem que lembrar: Senhor, afasta de mim a aparência do mal, não é? E a Bíblia nos ensina, diante de tudo isso, que a gente deve buscar primeiramente o reino do Senhor. Mateus 6,33 diz que devemos buscar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, não é? Que adianta o homem juntar, diz a palavra, tesouro aqui na terra? A palavra diz, aqui, quando nós juntamos, quando a gente junta muito tesouro, muita fortuna, a gente se torna insensível, a gente esquece de amar ao nosso próximo, a gente esquece de amar o nosso Deus,
porque é Ele que nos supre todas as nossas necessidades, não é? E quando a gente acumula muitas riquezas aqui na terra, aí vem o devorador, vem a traça, vem a ferrugem e corrói tudo. Mas o Senhor disse que devemos guardar tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem. Esse é eterno, irmão. Esse é eterno. Esse é eterno. A cada dia clamar ao Senhor para que o Senhor possa lavar as nossas vestiduras brancas no sangue do Cordeiro, para que possamos sonhar, almejar com a nova Jerusalém. Viu? Eu quero te dizer, continuar. Ao meio de tudo isso, diz a palavra que ao meio de tudo isso, o Senhor nos supre em glória por Cristo Jesus. A provisão vem glória. E por meio de Cristo, nosso mediador, nele temos acesso à graça inaudita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Temos acesso a Ele. Toda a provisão divina vem por meio da nossa união com Cristo. Com Cristo. O Senhor nos supre, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, não é? Eu acho tremendo, no Salmo 121, Davi estava passando uma situação caótica, uma situação difícil, né? E ele olha para um lado, tem a perseguição de Saul, um rei louco, um rei demoniado. Ele olha para o outro, tem os filisteus perseguindo ele ao mesmo tempo. Ele diz: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É esse Deus que a gente deve amar, deve suprir. O Senhor, ele fala no Salmo 46, ele diz: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, não é? Davi diz que Deus é socorro bem presente na vida dele. Abra o seu coração para Deus. Libere mágoas, libere ressentimento, porque Ele será eternamente o teu refúgio, a tua fortaleza e socorro bem presente na sua vida, não é? No Salmo 40, veja que coisa interessante, ele diz uma coisa, né? Ele diz aqui: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Eu vou fazer uma pergunta pedagógica. Será que o teu patrão, ele vai se inclinar para o teu ver, vai trazer soluções? E Davi diz ainda, no versículo 4, o mesmo salmo, de bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor e não pende para os arrogantes. Talvez você, quando você esteja necessitado dessa provisão, aí você sai, você dá vontade de chutar pedra, de fazer coisas erradas. Mas lembre, bem-aventurado, feliz é o homem que põe a sua confiança no Senhor. Lembre disso, feliz é o homem. Não é? São muitos. Deus quer trazer refrigério na sua vida, não é? Deus quer te amar definitivamente. E eu quero concluir essa prédica. E eu vou deixar para você o provérbio do dia também, para você meditar na palavra de Deus. Você tem a aplicação da palavra neste programa abençoado, Meditando na Palavra, com o pastor Wilton Lopes Dias. Você tem a meditação da palavra,
Ainda vou te deixar o provérbio do dia para você meditar na palavra. Mas eu concluo, Deus é fiel para cumprir todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem confiado na fidelidade de Deus? Você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa que dá na telha, quer acabar com tudo, se você já começou um alicerce de um projeto, já está levantando as paredes desse alicerce desse projeto, e você quer destruir tudo? Eu quero te dizer o seguinte, meu irmão, minha irmã, hoje é dia de você descansar nas promessas de Deus na sua vida. São tantas promessas de Deus para nós, são tantas. A Bíblia só mostra a promessa de Deus para nós. Mas para isso, irmãos, nós temos que nos esforçar. Nós temos que ter ânimo, não é? Nós temos que viver uma vida na fé, não é? A gente não pode olhar para trás. A gente não pode desistir, não é? A gente não pode. Ele disse que o justo viverá pela fé. Viu? Às vezes, irmãos, nós estamos no deserto, onde menos esperamos, brota água. Onde menos esperamos, tem sombra de uma árvore. Onde menos esperamos, tem um alimento. Porque o Deus nosso, conforme diz Filipenses capítulo 4, versículo 19, para nós encerrarmos, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Veja que maravilha abençoada. E em cima disso, eu quero deixar o provérbio do dia para você, meu irmão, para você, minha irmã. Eu quero te deixar Provérbio 24. Não vou deixar todo, alguns versículos para você meditar. Não tenhas inveja dos homens malignos, porque o seu coração maquina violência, e os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Mas poder tem o sábio do que o forte, e o homem do conhecimento mais do que o robusto. Ficamos por aqui. Antes de orarmos pela sua vida, pela minha vida também, porque no momento que eu estou te abençoando com a palavra de Deus, com a oração do Senhor, eu também estou sendo edificado também. Eu gostaria que você pudesse se inscrever no nosso canal, se você achar que está trazendo algo plausível, algo edificante para a sua vida. Dê um like, viu? E se você achar, repasse para outras pessoas, porque aqui você está ouvindo a verdadeira palavra de Deus. Você não está ouvindo um pregador da prosperidade, da fé positiva, mas um pregador do Evangelho da cruz de Cristo. Vamos orar a Deus. E eu quero desejar para você um grandioso resto de dia na presença do Altíssimo. Pai querido, no nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, por esta mensagem, por esta aplicação desta prédica, por tudo aqui que nós realizamos. Creio, Senhor, que foi segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Tu sabes, ó Deus, que eu sou um instrumento em tuas mãos. O servo não tem vontade própria, o servo não tem querer. Eu só faço aquilo que o Espírito Santo de Deus me determina. Por isso, Pai, estende tuas mãos sobre os teus filhos, as tuas filhas, sobre a família do Brasil, a família do mundo, que tem sido alvo das investidas do inimigo de nossas almas. Por isso, Senhor, derrama a tua graça sobre a família, sobre o pai, sobre a mãe, sobre os filhos, sobre os avós,
sobre todos, ó Deus. Derrama a tua graça sobre o Brasil, ó Deus. Entregamos às autoridades constituídas por ti, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, em tuas mãos. Ó Deus, tira, Deus, deste país aquilo, é a erva daninha que subtrai, ó Deus, o povo brasileiro, políticos corruptos, pessoas corruptas, pessoas más, ó Deus, pessoas que vivem na prática do mal, pessoas que professam a fé em Satanás. Ó Senhor, creio que se não for da minha geração, mas em outra geração, com certeza, nós iremos ouvir de muitas pessoas: feliz é o Brasil, cujo Deus é o Senhor. Por isso, meu Pai, todo louvor, toda glória, toda exaltação ao Senhor dos Exércitos, o Jesus de Nazaré, que morreu na cruz por mim e por você, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz, que o Senhor te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.